Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal da Cajucultura no YouTube. Meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo e hoje nós vamos falar sobre os números da produção mundial de castanha de caju nas principais regiões produtoras do planeta. Antes, porém, dois recadinhos básicos aqui. Primeiro é de que o nosso chat já está ativado, né? Então, se você quiser deixar o seu comentário, a sua sugestão, alguma pergunta, se você já é inscrito no canal da Cajucultura, tranquilo. Agora, se você ainda não é inscrito, não tem problema, também é rápido. Só é você clicar no botão vermelho que tem a palavra inscrever-se, clica nesse botão e no máximo dentro de 1 minuto você já estará habilitado a participar com sugestões, perguntas, posta o que você quiser dentro do assunto que nós estamos tratando hoje aqui, né? O negócio é cajucultura e os números da produção, inclusive da nossa produção aqui, que a gente vai falar com mais detalhes, né? E um outro recadinho que eu gostaria de dar também, né, é de que além do YouTube, nós também estamos com outras mídias sociais. Então, nós estamos no blog da Cajucultura no Instagram, né? E também estamos na internet com o site cajucultura.com.br e também no Facebook. Aliás, se vocês olharem aqui em cima, tá passando aqui a relação dessas mídias, né? Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da cajucultura, então a visita a estes sites ela é mais do que obrigatória, né? Bom, então, mas vamos ao que interessa, né? A nossa live de hoje, inclusive, ela tem muito a ver com um assunto que tem sido dominante em tudo que é de grupo de WhatsApp que trata de cajucultura, que é a questão da safra, né? Evidentemente que nós vamos tratar da safra mundial, mas vamos dar um foco maior na questão da safra brasileira, né? Com ênfase principalmente nas principais regiões produtoras, né? E o assunto que tem, assim, vamos dizer assim, angustiado bastante os nossos amigos cajucultores e cajucultoras é essas chuvas fora de época, né? Que certamente elas vão trazer consequências do ponto de vista do volume da produção para a corrente safra, como também a duração dessa safra, que certamente vai ser mais curta do que a anterior. É questão de matemática, né? Mas nós vamos discutir isso mais no final, né? Vamos discutir isso mais para frente, para que vocês possam assim ter uma ideia melhor do que eu estou falando, do que eu vou falar. Agora, já que a gente está dentro desse assunto, a pergunta a primeira pergunta que eu faço aqui para quem está nos assistindo nessa quinta-feira, né, chuvosa em algumas regiões. As mudanças no clima, né, e aí com as suas consequências do ponto de vista de prejuízos na safra, assim, a maior incidência de pragas e doenças, elas estão afetando apenas os cajucultores brasileiro, né? Essa é a pergunta que eu faço, mas que não vou responder agora, porque antes de responder essa pergunta e para entender melhor essa história, eu gostaria de mostrar um mapinha aqui para vocês, onde a gente vê a distribuição das safras nas diferentes regiões do planeta, onde se produz, evidentemente, onde se produz castanha de caju, né? Então, se vocês prestarem atenção nesse mapinha, nós temos aí no centro
0 grau, no centro nós temos uma linha horizontal, uma linha tracejada, que corresponde à linha do Equador, né, que é o 0 grau de latitude. Para cima nós temos 20 graus de latitude norte e para baixo 20 graus de latitude sul. Pois bem, a 81% da produção mundial de castanha provém dos países que produzem castanha e que estão situados entre a latitude 0 e 20 graus de latitude norte, né? E a safra desses países ocorre em média, né? Em média ocorre entre os meses de fevereiro a julho, né? Enquanto que de 0 grau a 20 graus de latitude sul estão os restantes 19% da produção mundial de castanha. Então, os países que estão localizados nesse espaço aqui de latitude, nós temos o Brasil, a parte leste do continente africano, e aqui eu tenho o Quênia, tenho a Tanzânia e tenho Moçambique, né? E na parte de cima, né, no hemisfério norte, eu tenho Costa do Marfim, eu tenho a costa oeste ocidental africana, né, onde você tem vários países, pelo menos 6 que são top em termos de produção. Tenho ainda, indo mais para o sudeste asiático, aí no centro, que está circundado de vermelho, eu tenho a Índia, e mais à direita eu tenho o Vietnã e o Camboja, que nós vamos já falar um pouquinho sobre cada um deles. Então por que eu fiz questão de mostrar primeiro esse gráfico, para que a gente tenha uma ideia das diferenças em termos de safra e de volume? Justamente porque tudo existe, tudo está correlacionado, né? A própria questão de regime hídrico, regime de chuvas, melhor dizendo, né? Então a gente vê que a safra no hemisfério norte, ela começa antes do que a safra no hemisfério sul. Por exemplo, a safra no hemisfério norte, dos países africanos, da Índia, do Vietnã, Camboja, etc., ela já está praticamente concluída, já terminou a safra, né? Enquanto que, para nós aqui, que estamos nessa faixa de latitude, alguns começam em julho, outros começam em agosto, setembro. Por exemplo, Tanzânia. A Tanzânia deve começar a safra agora no próximo mês de setembro, né? Que está nessa faixa. Esse é o primeiro ponto. E então destaquei esses países aqui, né? Mas vamos voltar então agora à pergunta inicial, né? As mudanças climáticas estão afetando apenas a nossa cajucultura? É evidente que não. É claro que não. Isso é uma coisa mundial, né? Os impactos decorrentes das mudanças climáticas é uma coisa mundial, né? E na cajucultura não poderia ser diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou destacar algumas notícias que saíram na mídia no primeiro semestre desse ano, referente aos prejuízos causados pelas mudanças climáticas, seja excesso de chuva, chuva fora de época, ciclones, secas, né, que também são consequências das mudanças climáticas, afetando a cajucultura em diferentes regiões do planeta, né? Então, vamos começar aqui, então, pela Índia, que é o segundo maior produtor mundial de castanha, né? Então, essa notícia aqui é do mês de abril, né? Como eu já falei para vocês, a safra lá em abril estava né? Mais ou menos no olho do furacão. Ó. Mudanças climáticas, o que tá nessa notícia aqui desse jornal indiano. Mudanças climáticas atingem produtores de caju. Aumento da temperatura, chuva irregular afetando o processo de frutificação, né?
Então, a Índia, inclusive, eu tenho mais 2 recortes mais para frente aí mostrando isso, foi um dos países que teve a safra 21-22, né, que já encerrou, assim, prejudicada por conta de excesso de chuva e chuvas fora de época, como a que nós estamos enfrentando aqui no Brasil agora. Aqui um outro recorte da Índia, mostrando uma outra região aqui, onde 80% da produção de castanha, eu estou traduzindo aqui do inglês aqui, foi destruída devido a elevada umidade e chuvas fora de época em Goa. Goa é uma região lá da Índia, né? Fica mais na parte sul da Índia, que inclusive foi onde houve a introdução do caju quando foi levado pelos portugueses, no século XVI, e grande produtora de castanha de caju, também questão de chuva fora de época. Aqui também também na Índia, mostrando aqui essa notícia, agricultores de caju de Maharashtra são duramente atingidos por chuva fora de época, temperaturas e pragas, né? Parece até que é um filme que nós estamos assistindo aqui agora, né? Essa notícia aqui é de 15 de julho, já estava no final da safra, eles fizeram essa avaliação, né? A castanha de caju, ela tem uma importância assim muito grande na economia indiana. Só para vocês terem uma ideia, a Índia é o segundo, aliás, é o primeiro consumidor mundial de amêndoa de castanha de caju e o segundo maior produtor. Ele só perde para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são o primeiro maior consumidor de amêndoa de castanha de caju. Então, inclusive, eles não têm autossuficiência em termos de matéria-prima, importam bastante dos países africanos. Tá? Então, vejam aqui, eu dei 3 exemplos aqui de regiões diferentes da Índia, né? Mostrando toda essa questão das mudanças, né? E quando a gente mergulha fundo no teor dessas notícias, a gente vê que alguns eventos desses chegam a quebrar séries históricas de 20, 30 anos que não acontecia esse tipo de coisa, né? E ainda na Ásia, vamos aqui para o Camboja, né? O Camboja hoje eu diria que ao lado da Costa do Marfim são os 2 países que estão pisando fundo no acelerador em termos de produção de castanha, de expansão de área cultivada, e inclusive também na questão do processamento da castanha. Então, o Camboja, em 5 anos, em 10 anos, melhor dizendo, ele praticamente quintuplicou a sua produção. Mas também sofreu este ano com a questão de chuvas fora de época. Então está aqui essa manchete desse jornal do Camboja, né, mostrando mudanças climáticas fazem com que a produção de caju despenque, né? E a gente aí vem a notícia, né? No caso deles foi excesso de água também na época da floração, no início da floração e da frutificação, né? Indo agora para o Vietnã, né? Que hoje é o 3º maior produtor mundial de castanha e o maior processador. Então, a notícia aqui fala sobre uma província de Bang Phuoc, né? Essa é a região que produz mais caju lá no Vietnã. Enfrenta colheitas ruins e preços baixos, né? Parece até um país que eu conheço. E aqui no final da notícia, a maior província produtora de caju do país teve chuva fora de época quando os cajueiros estavam florescendo ou começando a frutificar, danificando. E essa foto que vocês estão vendo aí, eu vi algo semelhante ontem, ali na região de Beberibe, né, decorrente
de chuva. Todos nós conhecemos o que é isso aí, né? Essa foto que ilustra essa matéria lá do Vietnã, né? E saindo então do continente asiático e indo para a África Ocidental, já na África Ocidental, em alguns países africanos, a África tem cerca de, se eu não me engano, 56 ou 58 países, e uma boa parte, cerca de 16 países, cultivam o cajueiro, alguns com destaque maior, né? Mas e existe a diversidade climática, tanto do ponto de vista de chuva como de seca, né? Então, por exemplo, alguns países, a própria Costa do Marfim teve um baque um pouco na expectativa de safra desse ano, em função de seca no período que a planta precisava de mais água, né? Eu estou olhando os slides aqui, não estou vendo aqui o chat, mas eu quero dar um alô aqui para quem está nos assistindo aqui, fazendo já alguns comentários. Realmente, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco, falar um pouco aqui, dar uma interagida com... Eu estou vendo aqui nessa outra tela aqui, as pessoas que estão... boa noite e tal, tem muita gente aqui, depois eu vou olhar com mais calma. Então, voltando ao que eu falei no início, então, o que está acontecendo aqui agora já aconteceu no hemisfério norte, nas regiões onde se produz castanha de caju. Inclusive, eu vou falar mais lá no final, que a expectativa da produção mundial esse ano era uma e terminou sendo diminuída, né? Evidentemente, isso vai ter reflexo em quê? Como eu falei, também no preço da castanha, né? Certamente que deve ter reflexo. Aí o cajucultor tem que ficar ligado em toda essa história. Bom, mas então já fizemos esse apanhado aqui muito rápido, né? Vamos entrar agora na questão da estimativa da safra. Eu vou fazer o seguinte: evidentemente que são muitos países que produzem castanha de caju. Eu vou dar ênfase aqui nos principais, né, nos destaques. Se vocês prestarem atenção nesse mapa que eu estou mostrando aqui, eu tenho o mapa da África e do lado esquerdo, né, eu tenho a costa oeste, né, eu tenho a costa oeste africano, e lá do outro lado, do lado direito do mapa, eu tenho aqui o Quênia, Tanzânia, Moçambique, que é a parte leste, que a colheita deles coincide mais ou menos com a nossa aqui. Então eles não entram nessa história por enquanto, né? Embora as minhas fontes aqui falam que a expectativa de safra na Tanzânia é muito boa, né? Mas vamos a quem já concluiu a safra. Então, nós temos aqui um destaque aqui, a Costa do Marfim, a expectativa é de 1 milhão de toneladas na safra 21-22, né? Tem o Benin, que tem uma expectativa de colher 190 mil toneladas, né? E a Guiné-Bissau, em torno de 230 mil toneladas, né? Como eu já falei anteriormente, a maior parte da produção do continente africano, independente de ser na parte ocidental ou na parte oriental, ela tem como destino principal os portos da Índia e do Vietnã, né? Porque a maioria deles tem uma baixa capacidade de processamento, né? Alguns deles não chegam a 2%. A Costa do Marfim agora é que está com a iniciativa, e o Benin também, de começar a processar sua matéria-prima. Inclusive, quem tem se destacado nessa história toda é a Costa do Marfim, que esse ano já alcançou um percentual de 5% no market share
do mercado americano, né? O que é assim, um percentual bem relevante. Tá? E também está começando a ingressar na União Europeia. Né? Mas a maioria dos países africanos, pegando, por exemplo, Tanzânia, Moçambique, o Quênia é pouca coisa, mas vai todo ou para a Índia ou principalmente para o Vietnã. Tá? Então, como vocês veem aqui, é uma quantidade muito grande, falta fechar com esses outros países da costa leste aqui, né? Outros que ainda não fecharam, tipo a Nigéria, né? E vamos lá. Mas boa noite aí para o pessoal da Serra do Mel, muita chuva hoje em Severiano Melo, capital do caju. Nós temos acompanhado, ontem eu peguei muita chuva na região de Beberibe, no meio dos cajueiros, a chuva veio com força mesmo. E é isso aí. Infelizmente, como alguém disse num grupo aí, não tem guarda-chuva para o cajueiro. Né? Vamos ver como é que a gente consegue administrar isso aí. Né? Mas vamos lá. Então, essa estimativa de safra, chegamos já no Brasil, na África Ocidental, Vietnã e Camboja. Né? Então, eu tenho os dois aqui no Sudeste Asiático. O Vietnã, a expectativa de safra para esse ano é em torno de 400 mil toneladas, safra 21-22, enquanto que o Camboja está na faixa de 350 mil toneladas de castanha. O Camboja é uma situação interessante, porque ele é vizinho colado com o Vietnã, e como eu falei ainda há pouco, assim, num período muito curto, ele... Em 10 anos, né, ele aumentou a produção dele em 5 vezes. Né? Só que esse volume é vendido principalmente para o Vietnã. Quase 100% vai para o Vietnã. E o Vietnã, todos sabemos, ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem em torno de 3 mil mini fábricas, cerca de 300 fábricas de porte grande, e estima-se que cerca de 500 mil de pessoas trabalhem no processamento da castanha de caju no Vietnã. Então o foco deles, né? Só que tem um agravante nessa história, né? Que é a questão da sustentabilidade. Da sustentabilidade em termos de que eles não produzem a matéria-prima que eles demandam. O que eles produzem não é suficiente. Para vocês terem uma ideia, a demanda deles ultrapassa a 2 milhões de toneladas de castanha. Então é uma loucura isso, né? E a safra do Vietnã esse ano, que começou a safra 21-22, né? Em novembro a estação chuvosa ela se prolongou mais do que o normal, né? E, em consequência, houve um atraso, tanto na parte de florescimento como da floração, em relação à safra 20-21. Né? Então, essas são as estimativas de produção desses dois gigantes aí do agronegócio caju. Bom, vamos agora para a Índia. A Índia, ela tem uma área de aproximadamente 1.166.000 hectares plantados com cajueiro. A estimativa de produção, segundo o Ministério da Agricultura, para essa safra 21-22 é de 750 mil toneladas de castanha, mas isso não é suficiente, porque, como eu falei ainda há pouco, a Índia ela é o maior consumidor mundial de amêndoa, né? A amêndoa de castanha de caju entra fortemente na culinária, no que você imaginar, né? Então é uma questão cultural, inclusive. E é tanto que eles têm que importar, principalmente da África, né? Esse ano a expectativa é de que eles importem 1 milhão de toneladas de castanha, né? E
a gente estava falando em consumo, né? O consumo deles é da ordem de 300 mil toneladas de amêndoa por ano, né? Tem uma capacidade de processar cerca de 1.800.000 toneladas de castanha. Também, né, como eu já falei anteriormente, além da chuva fora de época, eles também têm a questão dos ciclones, né, que são eventos, de certo modo, frequentes em algumas regiões. Né? Assim, só para quem não sabe, a parte sul do país, da Índia, é onde se concentra, vamos dizer assim, os maiores produtores, né? Essa parte do litoral oeste da China, né? Então você tem Kerala, Goa, e vai por aí, Maharashtra, como eu já falei. Então são esses os principais países. Aliás, Goa foi por onde o cajueiro ingressou quando os portugueses levaram aqui do Brasil, no século XVI, para a África e depois para o continente indiano, ok? E também tiveram problemas de pragas. Então essa é a estimativa de safra para o continente indiano. E chegando finalmente aqui ao nosso querido e amado Brasil, né? Essas estimativas são do IBGE. Antes eu gosto de dizer o seguinte: o ano passado a safra brasileira de castanha de caju foi da ordem de 110 mil toneladas. Né? Eu costumo fazer o seguinte: eu costumo pegar os dados de exportação de amêndoa de castanha de caju que o Brasil faz. E o que a gente verifica é o seguinte: quando você faz as contas de trás para frente, né, eu sei quanto eu produzi de amêndoa, aí eu quero saber quanto eu preciso de castanha, as contas não batem. Né? Não bate, e aí vem a seguinte conclusão. Né? Está entrando castanha de fora. E a gente sabe que está. Né? Esse ano mesmo se tem notícia de que houve importação de castanha do continente africano. E 110 mil toneladas de castanha, assim, a gente sabe muito bem que elas não são suficientes para atender a demanda do mercado externo e principalmente do mercado doméstico, que o ano passado esteve bem aquecido. Né? Esse ano eu não sei como é que está essa questão do mercado. Né? De qualquer maneira, existe uma preocupação muito grande sobre essa questão, que a gente depois pode falar, a questão de paridade de preço entre a matéria-prima e a amêndoa de castanha de caju. Né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver alguns comentários em grupos de WhatsApp sobre essa questão de o preço chegar nisso, ninguém vai poder vender a amêndoa, tal, tem um limite. Né? Então, essa questão não está ocorrendo só aqui. Lá fora também está havendo essa mesma questão, porque o preço da amêndoa não aumentou do ponto de vista a nível de processador, mas houve um aumento na matéria-prima. Né? Hoje mesmo eu vi numa região lá da Índia, a castanha, dependendo da qualidade, evidentemente, variando o preço de 7 até 9 reais o quilo. Eu estou falando na Índia, não estou falando aqui no Brasil. Tá? E então, esses números aqui são do IBGE. A área estimada de colheita para esse ano são de cerca de 424 mil hectares. Tá? Isso no Brasil. Né? E aqui eu tenho a região Nordeste toda. Praticamente todos os estados do Nordeste produzem castanha. Infelizmente, o único que não aparece nas estatísticas é justamente aquele que tem o caju no nome da capital, que é Aracaju. Aracaju não aparece nas estatísticas. Né? Então, nós temos os três maiores, que são o Ceará. A previsão é de cerca de 67 mil toneladas de castanha aproximadamente. Depois vem o Piauí com 25 mil toneladas e o Rio Grande do Norte com cerca de 17, 18 mil toneladas. Né? Aí depois vem os outros estados aqui, Maranhão, depois Pernambuco, Paraíba e
e Bahia, esqueci a Bahia. Aquela região lá de Ribeiro do Pombal, né? Mas, voltando então a essa questão dos números, ainda é muito cedo, né? A safra ela não começou, né? E são estimativas. Eu acredito que muita água ainda vai correr debaixo da ponte até o final do ano. Esses números certamente eles sofrerão mudanças, né? E não acredito que fique nisso aí, tá? E eu coloquei aqui a questão dos preços, né? A questão dos preços, porque os custos esse ano eles vão ser bem superiores ao do ano passado, não apenas por conta da inflação, que todos nós sabemos que está uma coisa de louco, preço de adubo, de fungicida, inseticida, mão de obra, combustível, etc. Mas principalmente pelo retrabalho que se está tendo, né? Você vem, faz o coroamento ou o bozó hoje aqui, daqui uma semana você tem que fazer de novo por conta da chuva. Ou você faz uma aplicação hoje à noite, né? De um defensivo, de madrugada chove. Quer dizer, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Os custos de produção, esse ano, eles estão assim bem maiores em função principalmente desse retrabalho que o cajucultor está tendo, né? Então, quando alguém vem me falar de preço de castanha de R$4, eu digo, você está brincando, né? Porque essas questões elas têm que ser levadas muito a sério, né? Porque quando você põe na ponta do lápis, a coisa é séria, né? E a cajucultura, ó, isso aqui é um ditado velho que eu sempre repito, é um negócio como outro qualquer, e tem que dar lucro, não pode dar prejuízo. Se der prejuízo é melhor fechar, como diz a história, fechar a bodega e partir para outra, né? E então, esse é um retrato de modo que a produção mundial, que antes estava estimada em cerca de 4 milhões e aproximadamente 4 milhões e meio de tonelada, ela deve ficar, segundo várias fontes, o Instituto de Nozes e Frutas Secas e outras fontes, na faixa de 3 milhões e 775 mil toneladas de castanha na safra 21-22, né? E esse é um mercado assim que tem tido um crescimento muito grande. Eu já estou encerrando, aí a gente vai conversar um pouco mais aqui em cima dos comentários que vocês estão colocando aqui. Só para encerrar aqui, esse é um mercado que se prevê um crescimento da ordem de 4,42% deste ano de 2022 até 2027, é um crescimento assim expressivo, e a previsão de mercado é de que em 2027 ele esteja valendo em torno de cerca de 8,89 bilhões de dólares, né? Que é algo que não é desprezível. Bom, meus amigos, eram essas assim, o recado que eu queria dar, e agora a gente pode conversar um pouco mais aqui em cima do que vocês colocaram aqui. Eu vou ter que olhar aqui no chat aqui. Juca de Lima, boa noite, professor. Aqui é o Juca, Fazenda Córrego. Vou ter que botar o óculos aqui. Córrego do Murici, Beberibe. Ô, pessoal de Beberibe, terra boa. Edson Oliveira, boa noite, professor. Edson Oliveira do Piauí, Pio Nono. Meus amigos do Piauí. Júnior Cavalcante, boa noite. Juca de Lima, boa noite, amigos cajucultores. Como está a safra de caju aí no Piauí? Bom, não está muito, pelo que eu tenho visto, tenho conversado com alguns produtores do Piauí também, inclusive hoje em algumas regiões lá, aquela região lá de Francisco Santos,
chuva agora de tarde. Júnior Cavalcante, do Rio Grande do Norte a safra vai ser tardia por causa das chuvas. Ó, até aproveitando esse comentário do Júnior aqui, a safra vai ser curta, não tem jeito. Porque quando você olha para a planta, você faz uma conta, né? Da emissão do botão floral até a maturação do fruto, isso é em torno de 58 a 60 dias. Claro que varia em função do clone, né? Mas isso é uma média que a gente considera. Ó, nós estamos no início de agosto. Então você bota aí mais ou menos aí uns 45 a 50 dias, você vai lá para final de setembro, se não acontecer nenhum acidente de percurso, né? Segundo as previsões, ainda teremos mais algumas chuvas esse mês, né? O que não é nada bom, né? A chuva só está sendo boa nesse momento, em termos de cajucultura, para quem plantou cajueiro, né? As mudas estão uma beleza. Ontem mesmo eu vi no campo mudas que foram plantadas em março, né? Ou seja, março, 4 meses, nem 4 meses, que parece planta com quase um ano, né? Com quase um ano, coisa mais linda. Inclusive, já comecei a fazer a poda de formação dessas plantas. Então está sendo excelente. Agora, para plantas adultas que iam começar a produção, a coisa não está feita. Então, assim, a safra vai ser curta. Eu imagino que vai ser em torno de 4 meses, né? E se a chuva chegar mais cedo, aí não sei como é que vai ser. Então, botar os óculos aqui novamente aqui. Eu nunca vi um inverno tão forte e extenso nos últimos 30 anos. Verdade. Tem região aqui do litoral leste que já choveu cerca de 1.800 milímetros, no litoral leste do Ceará, que eu estou falando. Isso é chuva que cai na região amazônica no ano, né? Depois eu tenho aqui Juca de Lima Ferreira. Se confirmado o prognóstico de previsão do tempo, teremos apenas 2 meses de safra. Eu vou torcer para você não estar certo, viu, Juca? Vou torcer para que isso não aconteça. Júnior Cavalcante ainda. Será que vamos ter uma super safra do cajueiro gigante? É interessante. A semana passada eu vi no Rio Grande do Norte, fiz até um vídeo, coloquei no Instagram, de cajueiro gigante, com uma florada assim, muito grande, muito grande. Mas, por outro lado, o oídio não respeita ninguém, não quer saber se é anão, se é gigante, ele tá firme, né? Mas vamos ver, quem sabe, né? Mas, por incrível que pareça, sem muita antracnose, embora a gente saiba que o cajueiro gigante, em termos de antracnose, o pau canta, né, em cima dele. Depois vem aqui, meu cajueiro precoce até a semana passada, muito bonito, mas esses 2 dias com muita chuva acho que vai queimar a flora. Bom, Otávio Mamed, o inverno vai emendar um no outro. Eu espero que não. Espero que não, Mamed. Que mais aqui? O Dene Pinheiro, boa noite. Dene em Pionone, estado do Piauí. Um abraço, Dene. Júnior Cavalcante, será, amigo Otávio? Tenho 3.000 caveiros com 5 anos. Com essa chuva eles vão crescer bastante para o próximo ano. Para este ano, se fizer um verão grande, vamos ter muito caju. É o que eu estava falando. Assim, para plantio novo, fantástico, né? Os cajueiros parecem até que foram pintados de verde, de tão bonito que estão. Hoje é dia de chuva, o Dene Pinheiro, hoje é dia de chuva em Pio Nono, né? Esse inverno tá geral. O Adalmi Mesquita, graças a Deus. O outro verdade, boa noite. O Francisco Marcelo da Serra do Mel, boa noite. Henrique Maia, muita chuva aqui em Severiano Melo, capital do Caju. Um abraço aqui aos amigos de Severiano Melo, capital do Caju, Potiguar.
Adalmi Mesquita, cuida Marcelo. Adalmi Mesquita, lá da Serra do Mel, falando aqui, 27 milímetros na Vila. Qual é a vila mesmo? Vila Brasília. Um abraço aos amigos da Serra do Mel. Juca, com menos castanha no mercado, será que vai bater o preço de R$10? Quem sabe, né? Vamos ver. Júnior Cavalcante, Rodolfo Fernandes, de ontem para hoje, mais de 45 milímetros. Rodolfo Fernandes fica no Rio Grande do Norte. Otávio Mameto falando aqui também, que os dois municípios, né? Rodolfo Fernandes e Severiano Melo, choveram muito. Acho que caju esse ano vai ser muito pouco. O pessoal da Vida no Campo, boa noite a todos. Adalmi Mesquita, Júnior Cavalcante, pedir a Deus para termos uma super safra tardia. Vamos pedir sim. Com essas mudanças climáticas, podemos ter mudanças nos ciclos de produção de castanha. Essa é uma questão interessante, né? Porque o cajueiro, ele tem o que nós chamamos de fenofases, né? Que a gente vê perfeitamente. Quem está no dia a dia do campo, isso é muito assim notório no cajueiro gigante, né? Chega a época do ano que ele fica como se estivesse triste ali, né? As folhas mudam de cor e ele começa a se preparar para a mudança de copa, né? Então cai aquelas folhas, aí começam novos lançamentos, e são essas fases é o que nós chamamos de fenofase do cajueiro, né? E que são regidas, né? São regidas pelo clima, né? Porque o cajueiro, ele precisa de uma estação seca, bem definida, para que ele expresse, para que ele dispare todo o seu potencial de floração. O que está acontecendo agora? Eu fico brincando até. Eu digo, o cajueiro está igual a cachorro que cai de mudança. Ele não sabe para onde é que ele vai. Ele começa a florar e de repente vem a chuva, né? Mas vamos ver, quem sabe. Depois eu tenho aqui, ver aqui, apesar das previsões, vai ser uma safra recorde. Vamos ter fé. No Piauí a safra está pouca, nós estamos em agosto, que acho que já era para ter caju. Sim, o ano passado, muitas regiões, já na primeira semana de julho, aqui no litoral leste, por exemplo, do Ceará, já estava colhendo caju. E outras pessoas até já no finzinho de maio, dependendo da região, claro. Esse ano está complicado. Inviável vender desse preço. É aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem que ter um meio termo, mas tem que ter aquela relação ganha-ganha. Não pode só um lado ganhar, né? Os dois lados têm que ganhar para que o negócio seja sustentável, né? Para que não se mate a galinha dos ovos de ouro, né? Qual a estimativa de preço de castanha para esse ano? Bom, alguém aqui já deu vários palpites, né? Eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco, mas o ponto de partida, pelo menos, eu acho que vai ficar na faixa de R$100, né? Acho que vai ser o ponto de partida. Deve começar por aí vai ter evolução. O ano passado fechou, o ano passado não, esse ano, né? Em fevereiro, em algumas regiões, fechou na faixa de R$8. Claro, dependendo da qualidade. Eu estou falando aqui de castanha de qualidade. Júnior, tem um sítio de precoce e gigante. No mês de agosto do ano passado já tinha tirado muita castanha. Meus cajueiros precoces são uma flora perfeita. Mas essas últimas chuvas eu não sei como vai ser. É isso aí, Júnior. Falo da safra gigante do ano passado. Já tinha muita castanha. Entendi. Tudo bem.
Ronaldo Oliveira, meu amigo lá de Paiano, o homem do caju de mesa. Um abraço, Ronaldo. Bem-vindo aqui. Deixa eu ver aqui. Cláudio, bom dia desde França. Olha aí, rapaz, o canal da Caju Cultura chegando na França. Bem-vindo, Cláudio. Flaviano Farias, boa noite, aqui de Pio Nono, Piauí. Getúlio, ano passado vendemos castanha de cajueiro gigante a 5,40. Esse ano vamos ver como é que o preço se comporta. Produto e serviço, eu sou o Ulisses aqui. A safra em Pedro II, Piauí, é uma safra que está tímida esse ano. A Dalmi Mesquita, meu cajueiro gigante está com muita carga, mas o oídio está atacando geral. Complicado, né? Complicada a questão do oídio, né? E mais complicado ainda é porque nós temos um número limitado de produtos registrados para o cajueiro no Ministério da Agricultura. Atualmente nós temos apenas 31 produtos registrados, entre inseticida, fungicida, regulador de crescimento e herbicida. Acho que eu não esqueci nada. Mas são poucos, né? São poucos produtos. E o que acontece? O que acontece é que, normalmente, por essa limitação e por alguns produtos não darem conta de controlar determinada praga ou doença, o cajucultor, com muita razão, termina partindo para outros produtos que não estão registrados, mas que resolvem. Eu acho que tem que ser por aí. E, inclusive, tem que se forçar a barra para que se tenha mais produtos, que se tenha maior, vamos dizer assim, um maior cardápio, maiores opções para o produtor. Inclusive, produtos até de custo menor e com maior eficiência no controle de pragas e doenças. O oídio, por exemplo, é uma delas. Eu não posso falar nome aqui, porque eu não posso, como agrônomo, eu não posso recomendar produto que não seja registrado, mas tem vários produtos que não são registrados para o controle do oídio que dão de 10-0 nos que estão registrados. Vamos lá. Que mais aqui? Eu tenho... meu cajueiro gigante está com muita... oídio, aqui na minha cidade tem muita gente que está falando que a castanha vai dar R$4. Aí o pessoal ainda deve estar no ano passado. Boa noite, Santo Antônio de Lisboa, ligado sempre. Obrigado, pessoal aí de Santo Antônio de Lisboa, querido Piauí. Getúlio Ramos, com essa chuva, pelo menos a mosca branca, verdade. A mosca branca, ela morre de medo de chuva, né? É um dos melhores inseticidas para a mosca branca, é a chuva. ela vai embora mesmo. É verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. Muita gente aqui. Chovendo até hoje, o caju está bem devagar. O Leildon Freitas, o Getúlio, já falei o Getúlio, o Juca de Lima Ferreira. Os vizinhos estão com grande problema com cochonilha. Esse é um problema seríssimo. A cochonilha, eu considero uma das pragas de mais difícil controle, né? Principalmente a cochonilha rosada. Aquela escama farinha, não, ela é mais fácil. Aquela que dá no caule, aquela fininha, você passa a mão, ela... Mas a cochonilha rosada, ela é de difícil controle pela própria estrutura dela, né? Ela tem uma camada cerosa e ali não é fácil. E o monitoramento é o principal, vamos dizer assim, a principal arma que se tem do ponto de vista de se detectar o foco logo no início, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. O Leontino, meu amigo Leontino, do Piauí. Esse ano está complicado. Todo tipo de fruta, não só o caju, tudo é pouco. Maracujá hoje custa R$8 o quilo de suco. O quilo da fruta da goiaba R$1,70. Acerola 3, o quilo de manga 120. O Leontino é um expoente aí da nossa cajucultura no estado do Piauí, né? Um viverista, produz mudas de excelente qualidade e também na parte do processamento do caju. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Lindomar, aqui do sítio Boa Fé Alto. Ateliê Laços de Luz. O nativo é bom para o oídio. Sim. Ademir Mesquita, tive problema no passado com cochonilha. Boa noite, Adilson Gomes, acompanhando tudo em Lati, Pernambuco. Opa,
Pernambuco, muita gente produzindo caju também, inclusive irrigado, né? Leontino, mas com fé em Deus vamos ter uma boa safra de caju, ainda tenho esperança. É isso aí, Leontino. Esperança está em todos nós, né? Vamos andar com fé. Juca de Lima, mesmo com uma aplicação de inseticida, continua o problema. Aldemir, gostei. O que tinha e não tinha do ano passado que combateu eles foi a chuva. Bom, meus amigos, acho que basicamente acho que respondi quais a todos que aqui estavam, né? Eu quero agradecer pela audiência de todos, né? E dizer mais uma vez que estamos aqui no canal da Cajucultura à disposição, lá no Instagram também, no blog da Cajucultura, temos também no Facebook, né? A finalidade aqui é compartilhar informações. A gente sabe que essa cadeia da cajucultura, ela carece de informações de qualidade, né? Nós temos uma deficiência grande em termos de assistência técnica e quando nós criamos esse espaço aqui foi justamente no sentido de levar informações para o cajucultor, né? Assistindo um vídeo, tira uma dúvida, alguns dos vídeos que nós produzimos são derivados de sugestões de produtores, tá bom? E basicamente era isso. Essa live vai ficar gravada aqui no canal, depois vocês podem compartilhar para quem não teve a oportunidade de assistir, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.